Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção da minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrega minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrega minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrega minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Passaram um dia bom, fresquinho, gostoso, muito melhor do que no Brasil. A minha filha cedinho hoje falou: mãe, nós estamos congelando 3 graus. 3 graus não é igual aqui, 3 graus aqui não.
3 graus lá é igual menos 10 aqui. Lá a gente não tem estrutura para frio, não tem aquecedor, não tem nada, só a roupa mesmo. Então, 3 graus, os anjos encolhem as pernas, porque é frio mesmo. Mas Deus foi tão misericordioso que me trouxe para cá, enquanto o frio estava lá. Se prepare, eu vou embora domingo e o frio vem para cá para poder ficar calor lá. Não, né, Leilane? A Leilane disse que já chega, então tá bom. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre filhos, a herança do Senhor. Quando o nosso filho mais velho, que hoje tem 26 anos, quando ele fez o primeiro aniversário, fizemos aquele bolo, queríamos celebrar a vida dele, e o meu esposo fez uma prece, uma oração, que eu jamais vou esquecer. E ele disse assim: Senhor, muito obrigada, porque nós temos, o nosso filho, e temos a certeza de que é menos um ano com ele. Quando ele terminou a oração, eu falei: isso é jeito de orar? Menos um ano? E ele falou: vou orar assim todos os aniversários, para você não esquecer de que não temos todo o tempo com ele. Cada ano é menos um ano com ele, e não mais um com ele. E aquilo me fez pensar. A gente sempre acha, quando faz aniversário, que a gente está fazendo o quê? Mais um ano. Na verdade é o quê? Menos um ano, né? E se a gente entender que a gente tem sempre menos um ano, menos uma grande oportunidade com os nossos filhos, talvez nós tenhamos uma outra visão no processo educacional dos nossos filhos. Se a gente olha para eles e vê que o tempo está passando com muita velocidade, que ele vai sair da nossa presença, que nós não vamos mais estar com eles, então a gente precisa realmente ganhar tempo com eles. Ellen White, um livrinho pequenininho em português, Ser Mãe, a Casa Publicadora editou, ele diz assim, depois de Deus, a mãe é a maior força para o bem conhecida na terra. Uau! Depois de Deus, a mãe. E o pai? O pai, ele vem ali, mas a mãe gera, é a mãe que recebe, é a mãe que fica perto os primeiros instantes. Mesmo o pai sendo muito participativo, mesmo o pai estando ali lado a lado, a influência da mãe, diz o Senhor, ela é muito poderosa. Ela é a maior força conhecida na terra. Quero conversar agora com vocês sobre algumas coisas importantes. Nós, pais, mãe e pai, funcionamos como profetas em relação aos nossos filhos. Você já viu a gente falar assim, nossa, que menino terrível. Como é esse menino? Terrível. Ele cresce terrível e ninguém segura a criatura. Se nós, os pais, temos uma ideia sobre o nosso filho, aquela ideia provavelmente se concretizará no comportamento da criança. Isso é muito sério, a gente tem que cuidar com a nossa fala, palavras têm poder, e os nossos filhos escutando o nosso conceito a respeito dele mesmo, vai influenciar no desenvolvimento dessas crianças. Olha como nós funcionamos como profetas dele, as nossas frustrações, geralmente, elas são passadas para os nossos filhos, mesmo a gente não tendo consciência. Aquilo que a gente realmente queria muito, muito na vida e a gente não conseguiu, a gente quer que os filhos consigam, que os filhos sejam aquilo que a gente não deu conta de ser. Quem de nós nunca disse assim, meu sonho era tocar piano, como eu queria tocar piano, mas eu era pobre, não tinha condição de pagar, não tinha um professor de piano, não tinha lá. Agora filho, você vai estudar piano. E aí o filho fala, mas eu gosto de violão. Violão não, piano, porque piano é lindo. Piano é incrível. Piano era o meu sonho. Você vai estudar piano. Mamãe, é violão. Não, é piano. Não, é piano, e aí a gente vai. Aí o meu sonho era cantar na igreja, mas eu sou desafinado, sabe? Não consigo. Filho, você vai cantar. E bota o playback, e a criança, coitadinha, vai, tem que cantar. Não, canta de novo. E a pobre da criança vai para lá e para cá, porque muitas vezes nossas frustrações, nós queremos que os nossos filhos agora façam, representem aquilo que nós não demos conta. Ai, meu sonho era ser médico, mas eu não tive condição. Então, meu filho agora vai ser médico. Eu, inclusive, conheci um
um senhor e ele dizia assim, eu não consegui ser médico, meu filho vai ser médico. O filho dele era bem pequenininho, tinha uns 3 aninhos. Ele chamava o menino e fala meu filho, fala, repete com o papai. E o menininho pequenininho, eu vou ser médico. Repete, eu vou ser médico. Eu vou ser médico. O menino repetia. E ele disse assim, ele vai ser médico. Eu estou falando, ele vai ter que ser médico. O menino tinha 2, 3 aninhos. Eu nunca mais encontrei com essa família, mas se o menino realmente não estiver já estudando, ele está com certeza fazendo terapia, né? Ou uma coisa ou outra. Porque não tem como nós colocarmos as nossas frustrações, é um peso muito grande. É um peso muito grande os filhos terem que realizar aquilo que os pais não conseguiram realizar, né? Soa uma cobrança muito alta. Então, isso, a gente funciona meio como profeta. Geralmente, a gente não se dá conta disso. Não, meu filho escolheu isso, meu filho escolheu aquilo, e vai, aquela coisa toda. Eu vou contar para vocês, a minha mãe, o sonho da minha mãe era casar com o pastor. Ela contava para a gente, olha, meu sonho era casar com o pastor, mas não casou. Casou com um comerciante, né? Mas que era um evangelista. Saiu de São Paulo, foi morar lá no Nordeste, numa cidade que não tinha presença adventista, e lá ele abriu uma igreja, fundou uma igreja, foi fundando e tal. Hoje lá tem 3 distritos pastorais, e foi tal. Meu pai fundou 33 igrejas e grupos, né? Não só abriu, como construiu o templo dessas 33 igrejas, né? Ele está com 89 anos, minha mãe faleceu de Covid, infelizmente, né? Então, a minha mãe repetia essa história. Sabe o que aconteceu com os filhos dela? Teve 5 filhos, 3 mulheres e 2 homens. As 3 mulheres casamos com pastores, e os 2 homens são pastores. Viu só? Ela nunca falou, vocês vão ser pastor e mulher de pastor, mas ela vivia fazendo o quê? Falando do sonho dela para nós. Meu sonho era casar com o pastor, mas não deu, mas não foi. Isso influencia a palavra da mãe. Lembra o que eu li antes disso aqui? Vou repetir, né? O que eu li antes dizia lá, depois de Deus, a mãe é o quê? A maior força conhecida na terra, para o bem. Então, o que ela falava, nós acabamos por concretizar sem necessariamente ter consciência do que estávamos fazendo, né? As nossas necessidades também são projetadas nos nossos filhos. Tanto é que você diz assim, ó, põe o casaco, menino. Eu não estou com frio, mas põe o casaco. Eu estou com frio, põe o casaco. Né? Então você põe a criança a fazer algo que a necessidade é quem? É sua. Você está ali. Nossa, é hora de comer, vamos comer. Come, meu filho. Mãe, não estou querendo comer. E o menino está ali agitado, pulando, que tem muita energia. E você come. Não tem que comer. Bora lá, abre a boca. E come. Aí você enfia comida abaixo, goela abaixo, como a gente diz, sem a criança querer comer. Um dia a criança vai ficando fortinha e você quer que ela pare de comer. Mas aí você já ensinou o caminho, ela já está comendo, né? Então a gente projeta sobre ela as nossas necessidades. Nós estamos com frio, nós estamos com algumas necessidades e achamos que é a criança que tem a necessidade. Projetamos e pedimos e falamos e obrigamos e ordenamos, e a criança tem que fazer como a gente está pensando que deveria ser. Outra questão é a projeção das nossas ansiedades sobre os nossos filhos. Já percebeu que, em geral, os filhos têm os mesmos medos que nós temos? Tem um caso muito interessante. Nós morávamos no interior de Minas Gerais, uma cidade bem pequena, e todo mundo andava de moto, muita moto na cidade. E quando eu cheguei nessa cidade, meu irmão tinha moto quando eu era criança, eu andava na garupa dele, então eu amava moto. Quando eu chego nessa cidade, que eu observo que a cidade é pequena e todo mundo tem uma moto, falei para o meu marido, vou comprar uma moto para mim, amor. Ele falou, não vai não, é perigoso, moto é perigoso, se cair machuca, não tem nenhum tipo de proteção, moto não. Não, mas eu vou comprar, que todo mundo tem, é uma economia de gasolina, e é rapidinho aqui, uma cidade que só tinha uma rua para ir, outra rua para voltar, isso aqui não tem como ter acidente, e tal. E meu irmão, não, é perigoso. No fim da história eu não comprei, porque eu sou uma mulher obediente, não comprei a moto. Mas fiquei chateada porque não tinha moto, era a chance de eu ter uma moto, porque depois eu vou para uma cidade grande, aí eu não tenho coragem de andar de moto. Não comprei a moto. Um dia eu estou de férias na casa da minha sogra, a gente está tudo sentado à mesa, fui contar a história da moto. Falei, mas a senhora não sabe que eu tinha uma vontade de ter uma moto, a cidade desse pequenininho, eu quase comprei uma moto. Ela olhou para mim e falou, não, é perigoso. Falei, tá aí de onde veio a história do perigoso.
Eu perguntei pro meu marido, já teve moto alguma vez? Não, nunca tive. Como é que você sabe que é perigoso? Tá aí de onde vem o perigoso, né? Profetas, nossas ansiedades são projetadas. Então a gente tem nossos medos, a gente acaba passando para os nossos filhos. E os nossos filhos vão crescendo com medos o quê? Semelhantes aos nossos, se não iguaizinhos aos nossos. Então a gente precisa cuidar, porque tudo que a gente diz, tudo que a gente faz, influencia os filhos. Então se você mente, então se você é desleal, então se você não trata grosseiramente a sua esposa, grosseiramente o seu marido, seu filho está ali fazendo o quê? Aprendendo. Tudo, é uma esponjinha, ó. Tudo que acontece lá é assim. E aí você vai querer, se você é um homem, por exemplo, se você é o pai, não trata bem a mãe da criança, seu filho, você vai esperar uma coisa muito triste vai acontecer. Quando o teu filho for grande, ele vai encontrar uma companheira que o trate da mesma forma. Porque a história se repete. A gente não toma consciência disso, mas ela se repete. E vice-versa. Se ele observa, ou se a menina observa que o pai maltrata a mãe, vai encontrar um homem que faça o mesmo com ela. É impressionante. Pais abusadores criam filhos que vão se casar com homens abusadores. E esses vão criar filhos que vão casar com os genros abusadores daquele primeiro casal. É um ciclo vicioso. Por isso a gente precisa ter cuidado da forma como a gente está educando os nossos filhos, porque isso vai um ciclo. Qual é a nossa missão como pais? Qual é a nossa missão? 3 coisas, olha, é simples. É simples a missão do pai e da mãe. Se resume a 3 coisas somente. Criar filhos livres, criar filhos independentes e prepará-los para o céu. Se você fizer só essas 3 coisas, você consegue ser um pai, uma mãe por excelência. Criar filhos livres. O que é um filho livre? É deixar que o filho vá. Tem gente que cria o filho para quem? Para si mesmo. O filho tem que morar ali, no mesmo terreno, tem que morar em cima, tem que morar embaixo, tem que morar do lado, não pode sair. Não vai, fica aqui, não pode estudar, não pode nada. Tem que ficar ali todo mundo aglomerado, porque não, meu filho, tem filho que não pode nem namorar. Eu atendi um casal de noivos que eles estavam tendo um problema enorme com a mãe dele, porque ela não queria o namoro, mas não era só com aquela moça, com ninguém, porque o filho era dela. Para vocês verem que é tão grave, ele foi levar a moça um final de semana lá para apresentar, finalmente resolveu apresentar a mãe, porque era uma boa moça, ele estava interessado em casar. Ela fez um escândalo tão grande, que eles vieram à terapia, eles me procuraram por causa disso. Falou, olha, não tem condição, a minha mãe gritou, chorou, foi parar no hospital. Minha mãe quase teve um troço. E eu falei, o que você vai fazer? Não, eu quero casar com ela, mas eu não quero matar a minha mãe, a coisa está ficando feia demais. E eu avisei para eles, depois de um longo período de conversa, de trabalho com eles, nós chegamos à conclusão de que se isso acontecesse de novo, eles deveriam chamar a polícia. Eles concordaram. É que eu vou resumir a história é longa, essa mulher fez vários escândalos assim, não foi uma vez nem 2. Eram várias vezes, ela ia lá, ela queria tirar as coisas da moça, jogava para fora, e no fim os 2 queriam casar. E ela disse que eles não iam casar nunca, que ela ia tornar a vida deles um inferno. Eu falei, olha, faz isso, chama a polícia bem na hora, assim, quando a polícia chegar, se for sério mesmo isso, quando a polícia vem, ela continua surtando. Mas se for só uma questão mesmo de perturbação, quando ela vê a polícia chegar, ela vai se consertar. Aí a gente vai tirar a prova, porque se ela for realmente doente, então a polícia chega e leva para tratar. Agora, se for só mesmo causando, ela vai se orientar só com a presença da polícia, nem vai precisar ser presa, nada, é só um susto. E ele ficou meio perturbado, demorou um pouco ele aceitar a ideia de que isso podia funcionar, porque era a mãe dele, ela manipulava, controlava, era difícil demais. Finalmente chegou o grande dia em que eles foram até lá. E quando eles entraram no carro, ela disse, vocês não vão embora, você não vai levar meu filho, você não vai, aquela show à parte assim, agarrou na porta, e ele querendo sair do carro, e ela agarrada na porta
na porta dele. Não, meu filho não vai. Essa aí falava palavrões e tudo. Essa mulher vai levar você, senão você é meu. Agarrada na porta. E a namorada noiva já olhando para ele falando, você vai ou não vai ligar? Precisamos chamar ou a polícia ou a ambulância. Nós precisamos chamar alguém, a sua mãe não está bem, isso não é uma atitude normal e tal, pá, para lá. E então ele pegou o telefone e ela não acreditou. Você não vai fazer isso com a sua mãe. Olha, ela está fazendo a sua cabeça. E vai, pressão, pressão, pressão. Mas ele conseguiu fazer a ligação. E ela, não, você não vai. Ela agarrada mesmo, gente. Com a porta, a mão na porta, o vidro aberto, o outro ela agarrada. Não tem como tirar. O marido vinha, deixa de ser boba. O que você está fazendo? Está estragando a vida do menino. E tentava puxar ela. Vocês podem criar na mente a cena, né? Do desespero. Da loucura que é. Então, daqui a pouco começou a ouvir a sirene. E ela olhou e falou, eu não acredito que você chamou. Chamei, mãe, eu chamei porque eu sou seu filho, eu te amo, mas eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso ir adiante, eu preciso crescer, eu preciso ser alguém. E ela, não, você não está chamando de aquilo. Quando a polícia parou no portão, ela largou imediatamente o carro. E aí os policiais chegaram a alguma coisa, e aí ele falou, não, está tudo bem agora. E ela disse, não, mas disse que a postura mudou completamente. Então ele ligou o carro, foi embora. E quando a gente estava conversando no consultório, eu falei, olha, eu preciso dizer para vocês uma coisa muito séria. Se vocês casarem e forem morar próximos a ela, a vida de vocês vai ser um inferno. Então vocês têm que escolher o que vocês vão fazer. Porque ou não casam, né? Ou se casam, vocês vão ter que morar longe. Então, alguns pais criam filhos para si. Não é para os outros. Não é para sair da vida, para crescer, para se formar, para ser alguém. Filhos para si. Quem cria filho para si, gente, geralmente vai causar problemas emocionais graves nesse filho. Porque o filho não é nosso. A gente tem um prazo de tempo com eles. E por isso, nesse prazo de tempo que temos, precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Porque esse tempo vai. Esse tempo já era. Meu filho tem 26 e a minha filha tem 21 anos. O meu filho de 26 já trabalha, já tem o salário, já tem as coisas dele, já compra. Eu não tenho mais interferência direta na vida dele. Indireta eu ainda tenho. Às vezes, quando percebo alguma coisa, acho que ele não está bem. Filho, como é que você está? Ele está lá agora. Agora tem uma menina e vai ficar noivo agora e vai casar o ano que vem. E eu estou vendo o movimento, estou só vendo o movimento, mas não estou sabendo de nada. Só que eu não sou boba, estou vendo todo o circo sendo montado lá e eu aqui boiando. Falei, e agora? Preciso saber o que está acontecendo. Quando vai? Agora eu já sei que vai noivar agora, mas eu vi o movimento e tal. Outro dia falou para o pai, você está pronto para fazer meu casamento? E eu escutei aquilo e falei, misericórdia. E tal, eu fiquei assim, então eu falei que eu preciso conversar com ele, o que eu vou fazer? Pensei, já sei, filhote, que tal, você aceita tomar um café da manhã comigo? Tomar um brunch, a gente sai junto e tal. Ai, mãe, aceito, tal. Que dia que é melhor para você, filho? Melhor para mim vai ser semana que vem. Ainda vou esperar uma semana ainda, mas tudo bem. Falei, tá, tudo bem, tranquilo. O dia que você quiser, eu organizo minha agenda, eu quero ir lá, tá, beleza. Chegou o tal dia, fomos nós dois, animados, abraçadinhos, sentamos lá no restaurante, servimos, comemos, minha língua coçando, mas eu controlando, precisa ir com calma. O homem tem 26 anos, não é mais o quê? Um menino, é um homem, ele trabalha, ele tem os recursos próprios, ele está cuidando da vida dele, e eu preciso deixar que isso aconteça. Então, ele está lá sentado, eu falei, filho, estou muito feliz, outro dia você falou com o pai se preparando para fazer o casamento, como é que estão as coisas, como é que está ela? Mãe, a gente está bem caminhando, eu não fiz o pedido ainda, mas eu vou fazer e tal. Aí começou a me contar os planos. E eu fui olhando e fiquei assim impressionada. Porque a gente que é mãe, a gente pensa que eles são o quê? Crianção ainda. Mas ele pensou em tudo. Aí ele falou, mãe, olha, para isso assim, assim, aí eu vou tal, aí eu estudo, depois eu volto, faço isso, parará, o dinheiro que eu tenho aqui dá para isso, vai sobrar tanto e tal. Eu falei, uau, de fato, é um homem. Não está fazendo besteira, não está se precipitando. Ele está pensando, está tudo organizado na cabeça dele. E aí, quando ele terminou de falar, e a gente comendo, e ele falando e tal, eu falei, filho, estou tão orgulhosa de você. Incrível, que homem você se tornou.
extremamente responsável, confiável. Você tem planejado, tudo estruturado. Uau! Eu estou muito orgulhosa. Você vai ser um marido incrível. E ele falou, nossa, mãe, obrigada. Falei, é isso que eu estou sentindo. Me deu um alívio, porque eu estava preocupada. Como é que andam as coisas na cabeça dele? Né? Então, como é importante a gente não ir lá e falar, como é que tá? Você vai casar? Você está pronto para casar? Olha o julgamento. Lembra que a gente falou ontem? Né? Mas você não está pronto para casar ainda. Eu não sabia se ele estava ou não estava. Tinha que saber o que está se pensando, né? Então, criar filhos livres para que eles vão. Criar filhos independentes, que se virem, que aprendam a fazer as coisas. Estava fazendo uma palestra numa escola e a professora me disse, você pode, na palestra, inserir algo do tipo assim, olha, tem mães que na hora do intervalo, né, do recreio, elas vêm à escola trazendo um lanche para os filhos. Aí eu falei, mas por que essas crianças já não trazem quando vêm para a escola? Porque uma me disse que não pode trazer, porque senão fica frio o lanchinho. Eu falei, minha nossa, esse aí vai ter que casar com a mãe. Porque trazer lanche no meio da tarde quentinho, só mãe traz, esposa nunca vi. Esposa não faz isso. Olha um outro, casado, o engenheiro da prefeitura. O problema era o casal, pai e mãe, marido e mulher. E eu estava trabalhando com o casal, os pais. E aí ela falou, ali no meio da história, falaram que o problema era um filho que estava em casa já adulto. E aí, sabe qual é a história? Todos os dias ela levantava de manhã para amassar banana com granolinha misturado para dar para ele, senão ele sai sem comer, tadinho. Quantos anos ele tem? 27. Nossa, eu falei, mas é um perigo mesmo ele sair sem comer, não é? 27 anos, sair sem se alimentar, realmente é muito perigoso. Mas se eu não fizer, Dilene, ele não come. Mas eu não estou preocupada, porque ele vai casar. Eu falei, ele vai casar quando? Daqui a 3 meses ele vai casar. Eu falei, e você já... mas se eu não dou, ele vai emagrecer para ficar doente esse menino. O que eu faço? Eu falei, você já preparou o caixão? Ela olhou para mim e falou, credo. Ai, que horror, isso é coisa de falar. Eu falei, não, eu só quero saber se você preparou o caixão, porque você está me dizendo que ele vai casar em 3 meses. Você está dizendo que se você não amassar banana com granola e levar para ele, ele não come. Você acha mesmo que essa mocinha que vai casar com ele, certamente é jovem, certamente é linda, bonita, toda arrumadinha, cheirosinha, maravilhosinha, que vai casar com ele, vai acordar todos os dias antes dele para amassar bananinha, misturar com granolinha, para levar para ele antes dele sair para o trabalho. Você acha que ela vai fazer isso? Ela olhou para mim e falou assim, ela não vai fazer isso não? Ela não tem cara de que faz isso não. Falei, pois é. Ela não vai fazer isso. E como você disse que se você não fizer, ele não come. E ela não vai fazer, ele não vai comer. Então, logo, logo, ele vai morrer. Ela regalou os olhos. Você está falando sério? Eu falei, estou falando seríssimo. Porque quem amassa bananinha com granolinha não é esposa, é mãe. A menos que ele se case com uma mulher que seja a mãe dele, ele vai ter que aprender a amassar a bananinha com a granolinha. Inclusive, ele está mais interessado nessa, que não faz nadinha para ele de manhã cedo, do que em você. Porque essa faz coisas que você não pode fazer com ele. Então, ele está preferindo a troca, senão ele ia ficar em casa para sempre, por causa da bananinha e da granolinha. A gente tem que criar jeito. Os nossos filhos precisam ser independentes, precisam aprender a se acordar e se virar, precisam aprender a cuidar da própria vida. Acontece uma coisa no colégio, você vai lá, bravo, esbaforido, para defender o seu filho.